Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, dia 21, nos traz o seguinte título: Quem endureceu o coração de Faraó? Irmãos, os hebreus eles tinham o hábito de atribuir a Deus a causa daquilo que ele permite. Então, por mais que Deus seja soberano, onisciente, onipotente, está acima de tudo, nem todas as coisas por isso acontecem por sua intervenção. É aquilo que a gente sempre fala, né? A vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta. A vontade absoluta é aquilo que Deus faz de imediato. Eu farei isso, eu estou com essa situação, sou eu que estou dirigindo. E a vontade permissiva é aquela vontade que Deus permite pela condição da qual a pessoa se encontra. Aí é descrito dessa forma como se ele fosse o causador daquilo. Aí você pensa assim, sim, Abel, mas o próprio texto fala, eu endurecerei o coração de Faraó. Bem, embora o texto tenha sido colocado dessa forma e nós entendemos que Deus é o responsável ou o causador, é bom a gente salientar o que está em Êxodo capítulo 3 e o verso 19. E eu acho que esse verso é a chave para desvendar tudo o que acontece depois. Olha só, capítulo 3 de Êxodo e o verso 19, ali quando Deus está falando com Moisés na sarça, a Bíblia diz assim, os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles apresentarão ao rei do Egito e eles dirão: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro para pedirmos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Aqui era Deus formulando para Moisés um discurso para falar com Faraó, lembrando que aqui ele não estava pedindo para com que Faraó deixasse ele ir. Aqui, isso aqui de fato é imperativo. O meu povo deve ir. Embora a expressão deixa ir quer dizer é melhor com que a gente vá para com que você não sofra. Era um imperativo, era algo da parte de Deus diferenciada. Embora o texto fale como se estivesse suplicando, pedindo, como alguém que está falando com humildade, mas por amor ao próprio faraó, para que ele não sofresse, usa-se essa expressão. E agora vem um texto 19 que diz assim, ó, eu sei, Deus dizendo, que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser com uma mão poderosa, forte. Por isso levantarei minha mão e o ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei. Ora, Deus chega a descrever assim, ó, eu sei que o rei do Egito não deixará. O que é que nós entendemos disso aqui? Esse capítulo 3, verso 19, a gente entende que Deus deixa muito claro a negatividade de Faraó antes de falar de qualquer endurecimento da parte dele. Então, essa expressão de que Deus conhece só demonstra a todos nós que ele já sabia como é que ele era. Embora as expressões posteriores descrevam que eu endurecerei, anteriormente Deus descreve com clareza para Moisés que ele sabia que o coração de Faraó era duro, não que ele fosse o causador. Sabe, embora Deus conhecesse o efeito, a atuação do coração de Faraó, não deve com isso atribuirmos a Deus que a causa daquele endurecimento seria pela intervenção divina, mas simplesmente porque Deus conhecia o coração de Faraó e já sabia que ele era duro. Aí a gente vê aqui duas expressões da parte de Deus como ação. Né? Deus tinha o conhecimento da dureza do coração de Faraó e em seguida ele fala o que ele iria fazer mais uma vez. Porém, com braço forte, com mão estendida, tirarei meu povo de lá. Irmãos, Faraó era um representante de Satanás. Ele era um instrumento de Satanás para causar mágoa, causar dor, causar sofrimento. E Moisés era um representante de totalmente o contrário, trazer paz, tranquilidade e levar o povo de volta. Deus, na verdade, queria mostrar a todos quem ele era, mas não precisava ter que ser de uma forma tão dramática como foi. E aqui, eu acho interessante que esse verso 19, eu coloquei aqui uma frase que foi do Carlos Bittencourt, que ele tem um comentário bem interessante num site chamado Ligado na Videira. E esse site deixa, esse comentário dele eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, a negatividade do faraó, do conhecimento de Deus, não a negatividade de faraó não, a negatividade de Faraó não responsabiliza a Deus com a causa do endurecimento. Ele tinha consciência de que era Faraó que estava com o coração endurecido, para a gente poder entender melhor. Uma outra coisa que merece consideração, o autor colocou aqui 9 textos que fala do endurecimento do coração de Faraó por causa de Deus, e 9 textos que falam do endurecimento do coração de Faraó
por ele próprio. Só que interessante, irmãos, que no capítulo 14, o verso 17, fala-se também de uma própria dureza de coração dos próprios egípcios. E os egípcios, então, endureceram o seu coração. Ora, então aqui já encontramos mais uma, né? 9 de Faraó e uma dos egípcios. E no capítulo 13 de Êxodo, e verso 15, também é descrito que Deus endureceu o coração de Faraó, ou deles em si. Então, ao invés de ser 9, poderíamos colocar 10 nessa expressão. Só que o que é que me chama a atenção? Se os egípcios também endureceram o coração por conta da negatividade, da resistência de Faraó, a gente nota-se que toda aquela dureza foi por influência unicamente do inimigo. Deus era o autor daquele endurecimento, embora a Bíblia use essa expressão. Isso é tão interessante, porque quando a gente vai para o texto de 1 Samuel, capítulo 6, verso 6, e quando a arca é tomada, os próprios filisteus, olhem, os próprios pagãos tinham consciência de que o próprio faraó e os egípcios é que estavam de fato com o coração duro. Olha o que ele fala aqui. 1 Samuel capítulo 6, verso 6 diz assim, ó: não endureçam o coração, como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Até os próprios pagãos tinham consciência de que quem tinha endurecido o coração de faraó, como também dos egípcios, foram eles mesmos e não Deus. E no capítulo 9 de Êxodo, capítulo 9, verso 27, a gente observa que Faraó chega a reconhecer a sua pecaminosidade. E por que não atribui a Deus a causa disso? Olha, tudo isso aconteceu porque Deus me endureceu o coração. De forma alguma. Olha o que diz aqui o capítulo 9 de Êxodo e o verso 27. Na minha Bíblia diz assim, ó: então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão, dizendo: desta vez eu pequei. Disse ele: o Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Agora você entra aqui nessa harmonia. Quem de fato foi o autor de toda a calamidade foi a rebeldia do faraó, alimentada pelo próprio inimigo. Perdão. E diante disso a gente fecha esse assunto com essa consciência. Faraó, de acordo com Hebreus capítulo 3, verso 7, teve a oportunidade de ouvir o Espírito Santo e atender, coisa que ele não fez. E lá em Hebreus 3, 7 fala assim: assim diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui a gente então causa um desempate. Não ficou 10 vezes Deus dizendo que endureceria e 10 vezes o próprio faraó endureceu. Na verdade, foi o faraó que endureceu muito mais do que a intervenção divina de ter atribuído a faraó, de trazido a faraó um endurecimento. Fiquemos com essa mensagem, irmãos. Hoje, se eu e você ouvirmos a voz de Deus, ou não se ouvirmos, quando ouvirmos, porque Ele vai falar conosco, sim. Graças a Deus que Ele fala conosco. E felizes são aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e atendem a voz de Deus. O próprio texto de Isaías 30, 21 diz assim, ó: e o teu ouvido ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele, que andemos à luz da vontade de Deus. E assim, não endureçamos nosso coração. O próprio texto de Efésios fala, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais fostes selados. E Estevão fala no capítulo 7, não resisti ao Espírito Santo, não resisti à sua voz. Nós temos, irmãos, da maravilhosa presença de Deus, a sua palavra, a sua voz nos nossos ouvidos. Ouça com clareza e suplique que Deus intervenha em sua vida, fazendo com que você seja um ouvinte atendente do chamado de Deus. E assim você seja feliz para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Vamos orar? Ó Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pela certeza de que o Senhor não é responsável pela rebeldia, pela dureza, pela resistência do coração humano. Mas, infelizmente, o ser humano, por ser muito contumaz, por ser muito rebelde, ele, por sua própria natureza, ao resistir à voz do Espírito Santo, eles endurecem o coração. Que nós possamos atender a Tua voz e seguir de acordo com a Tua vontade. Perdoa nossas faltas, permanece conosco e nos dá um dia de paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e que Deus o abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.